pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro. Eu sou a Luísa Mainardes e vou guiar a nossa conversa de hoje, que tá muito especial. Então, caso você ainda não saiba, o Papo em Dobro é um podcast oferecido pelo Estúdio Bem Paraná. No programa, a produção é principalmente minha e da Josiane Hitz, que também coordena o estúdio. E na operação, hoje, a gente tem o Franklin de Freitas ali comandando tudo pra gente. Um recadinho importante, caso seja a sua primeira vez por aqui, é que a gente está disponível nas principais plataformas. Tanto a gente, Papo em Dobro, como todos os nossos outros podcasts. Então você pode escutar tanto no Spotify, quanto no Google Podcasts, Amazon Podcasts, mas se você quiser assistir a gente e ver os nossos rostinhos, você pode ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal também. Bom, uma informação importante, o programa de hoje é patrocinado pelo resort Refúgio do Estaleiro, que fica localizado em Porto Belo, Santa Catarina. Olha essa belezinha aqui, se não dá vontade de ir lá agora. Bom, é importante falar que mais pra frente nesse episódio a gente vai ter um momentinho especial pra contar pra vocês sobre esse resort, sobre esse lugar lindo, mas se você já ficou curioso, já olhou e já se interessou, você pode dar uma olhadinha no Instagram, que é @Refúgio do Estaleiro. Você não vai se arrepender. Bom, então hoje a gente tá aqui com 3 convidados mais do que especiais e que tem absolutamente tudo a ver. Já começaram antes do programa já conversando um monte, estavam trocando ideia. Então, para apresentar direitinho, a gente tá com 2 integrantes dos Legionários, um grupo de caça-fantasmas aqui de Curitiba. E a gente tá aqui hoje com um pai e com um filho, né? Então, o Cristiano Augusto e o seu Carlos. E aí, bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos o espaço, o convite. Nós estamos super felizes por estar aqui nesse momento com vocês. Que legal, a gente também. Mais uma vez, né? Mais uma vez, vamos começar já falando disso. E para completar a mesa de hoje, a gente trouxe o escritor, diretor cultural do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, também conhecido como o Indiana Jones curitibano, Marcos Juliano Offenbock, que pra gente é super importante falar que ele também é um estudioso sobre a vida do pirata Zulmiro, que a gente já vai contar mais pra frente. Bem-vindo, Marcos! Muito obrigado, Luísa, muito obrigado estar presente aqui no podcast, Perfeito. compartilhando essas histórias incríveis com os nossos telespectadores e os nossos ouvintes. Com certeza, muito legal de ter aqui. Bom, gente, vamos começar por onde esse episódio, a gente teve a ideia, né? Porque esse episódio, ele é fruto de uma reportagem que o nosso querido Rodolfo Kowalski fez em parceria com os Legionários, né? Então, para contextualizar a gente, no caso eu, Rodolfo e Franklin, imagina esse trio, a gente foi acompanhar os Legionários numa visita que eles fazem, normalmente em casas assombradas, cemitérios. E nessa reportagem específica, a gente foi na Casa Cemitério, que fica lá no Umbará. Falei certo? Umbará. Perfeito. Queria que vocês contassem a história dessa casa, porque a gente postou um vídeo nas redes sociais, né, também, e muita gente veio me perguntar, e amigos meus mesmo, assim, falando, nossa, me conta mais, como é que é isso? E daí, os meus amigos falaram, nossa, um vídeo de 1 minuto e meio no Instagram é tão pouco, eu queria saber mais. Então, a gente teve a ideia de fazer esse episódio, é por isso que a gente tá aqui hoje. Mas foi um vídeo bacana, um vídeo bem produzido, por sinal, parabenizar Obrigada. vocês pelo trabalho. Sim. Todo Obrigada. mundo elogiou, falou que foi uma matéria muito legal. Então, sobre essa casa, essa lenda, sempre chega através de inscritos. Uhum. Aí o que acontece? O meu irmão, ele trabalha em vigilante, trabalha na via férrea ali, fazendo a segurança da linha do trem. Dos trens, no caso ali. E do lado dessa linha do trem, onde que fica essa casa... A gente vai deixar o videozinho aqui passando sem som mesmo. Opa, propaganda. Isso é normal. Acontece. Tá lá no YouTube se vocês quiserem ver completo, tá, gente? Uhum. Mas a gente vai deixar aqui passando... Isso. Pode ir contando a história. Aí o que acontece? Daí, esse rapaz é o caseiro dessa casa, onde que mora por trás, lá o caseiro, um senhor que mora lá há muito tempo um caseiro. Aí, ele conhecia meu irmão, porque meu irmão sempre para com o carro ali, né, da escolta armada, que ele faz a segurança da via férrea, então ele sempre fica ali. Ele fez amizade com esse senhor e tal, devido ficar sempre ali, naquele lugar, na frente da casa. Aí uma vez ele começou a puxar papo e tal, de começar a entrar no papo de canal, sobre espiritual, Daí ele falou assim, cara, você sabia que eu faço parte de um canal, tal, de Caçadores de Lendas? Você tá brincando? Sério, cara? Como que é o nome do canal? Ele, os Legionários. Cara, você não acredita, sabia que eu sou inscrito de vocês? Sério? Eu amo o canal de vocês, eu adoro vídeos. Sabe que eu nem liguei a pessoa com você, cara? Dele, sério, cara? Cara, só que tem uma coisa. Aqui no Moço sabe que é assombrado, né? Aí meu irmão se interessou, né? Ah, claro. Como assim assombrado? Eu achei que era uma casa só, não. Que ela você viu que é longe da estrada ali. Sim, é bem pra dentro, bem né? Pra dentro lá. Ele conta um pouco mais dessa história. Ele, cara, então, a situação dessa casa aqui é que a mulher que construiu aqui, ela sempre foi bem de vida. Sempre teve bastante dinheiro. Ela e o marido dela. Só que ela teve uma, não sei se um surto nela, alguma coisa, porque isso aí é coisa de gente louca. Sim, é verdade. sim. Gente que não é bem certo da cabeça. Ela ganhou muitos materiais de um cemitério, artigos de cemitério,
portão, janela, como vocês viram na Aham. reportagem, tá na reportagem, tá no canal. Só tem coisas vinculadas ao cemitério. Até a terra, onde nivelaram o terreno, ela pegou do cemitério. Eu não sei o que foi que passou na cabeça dela pra fazer isso, e que ela tinha dinheiro pra comprar, mas não quis. É curioso isso, né? Porque eu achei que fosse, nossa, ela talvez não tivesse esses Condições. itens e precisasse. Exato, todo mundo mas pensa isso, mas não, ela tinha condições. Então ela fez tudo isso aí. Daí construiu a casarão, 3 andares, na reportagem vocês viram que é uma casa grande. Sim. Então ali, ficou ali, passou uns anos que ela construiu essa casa, ela morou ali por um ano nessa casa. Só que nem ela mesma aguentou ficar nesse lugar. Porque começava a vir vozes, Ela mesmo disse que, contando para esse caseiro, disse que já viu gente parada de pé, vulto, uma pessoa parada, apontando pros objetos, às vezes querendo de volta, né? Pode Você ser, não pode sabe. ser. Então, a partir daí, ela não aguentou ficar ali, alugou esse espaço. Só que alugou para uma casa de reabilitação. Como uma casa grande, É muito grande. Muito grande. Nossa, é um labirinto, né? É um labirinto. Aí a casa aceitou, alugou por um ano a casa. Mas disse que nem... Aí eles achavam que os pacientes estavam loucos, porque começavam a falar que via vozes, ouvia a mesma coisa que ela via. Aí passou um tempo, o diretor lá, o cara que comandava lá, falou, não dá pra ficar nesse lugar. Esse lugar aqui não dá pra ficar, tem algo sobrenatural aqui. Os funcionários começaram a ver também, viram que não é coisa da cabeça dos pacientes, e decidiram sair de lá. Aí tentaram alugar para uma igreja, só que a igreja também não conseguiu ficar nesse lugar. Diz que a igreja falou que ali é um lugar amaldiçoado e disse que não era bom. Nem a igreja. Aí alugaram o espaço de trás lá, o barracão, para fazer eventos, para fazer algo do tipo. Que é um mais longinho, né? Isso, Ele não é pra trás, não é tão perto. Aí começaram a fazer lá, tal, mas passou um tempo, a igreja também não quis ficar lá, saiu fora. Hoje tá um lugar abandonado. Tá um lugar bem cuidado, por sinal, porque vai esse uma que mulher, é o curioso. vai uma mulher uma vez por semana cuidar lá. Ah. Vai arrumar, só que ela só vai de dia e com a presença dos 2 filhos dela. Os 2? Os 2 filhos. Caramba. Que ela não... Antigamente, ali nesse lugar, ele falou, nossa, se vocês viessem antes gravar aqui, tinha umas bonecas de cera, que eles deixavam no túmulo das crianças, né, os parentes e tal. Aí quando eles faziam a limpeza do túmulo, eles tiravam tudo desse local e dava pra ela. E ela pegava. Caramba. Pode ver que aí janela, os artigos, Sim, tudo aí. tudo com cruzinha. Tudo, ó, a porta de capela. Cara, tudo artigo de cemitério. E é engraçado, porque a casa, ela tá realmente intocada, assim. A gente, né, se abre os guarda-roupas, tem as roupas, tem os vestidos, os porta-retratos. Isso foi o que eu mais achei sinistro, assim, tem uma parte lá em cima, lá, que tem um monte de vestido. A gente desconfia que pode ser até dos falecidos. Eu até, inclusive, comentei com você. Comentou. Né? É, realmente, é que parece aqueles armários de teatro, assim. Exato. De peça de teatro, porque parece de figurino, assim, com tudo tanta roupa de festa, que né? Roupa de festa. Então, através disso aí, daí, meu irmão conversou com ele e conseguiu autorização dele. Ele falou assim, não, eu consigo autorização de você. Conversou com a mulher, só que a mulher tá meio debilitada já. Ela é bem senhora, o marido já faleceu. Porque através disso aí, eu tinha de contar. Que passou um tempo, eles tinham muito dinheiro. Eles fizeram muito investimento e nem o investimento deu certo a partir daí. Começou a acontecer só doenças na família, o marido morreu doente, começou a acontecer muitas coisas estranhas na vida dela. E ela ficou sozinha. E ela acabou ficando sozinha. Os filhos também, um tá morando em Nova York, todos afastaram dela por briga de família, começaram a brigar, começaram a ter intriga na família. E diz a lenda que é por causa desse fato, porque ela trouxe muito artigo do cemitério, tipo, desrespeitando, bem dizer, né, os que já se foram. Os que já se foram. Então, todo mundo, até o caseiro que mora ali, diz que morre de medo de passar até na frente, de noite ali. Você falou que ele, às vezes, vê a cadeira balançando, a cadeira né? balançando, vulto, voz, aquela porta quebrada. Ele falou que não tinha vento algum aquele dia, disse que ele escutou um barulho imenso de porta fechando, foi lá ver lá, né, com medo, claro, chegou lá, disse que tá a porta quebrada, a porta tudo quebrada. E também, não atrapalhando você, salientando que aquela cadeira, até nós vimos ela se mexendo. Vocês terem ideia, gente, vocês falaram, né, pra entrar em casa sem o tênis. Meu tênis tá até hoje pra fora de casa. Eu nunca mais usei aquele tênis. Não, é coisa que a gente passa, geralmente, porque é coisa que passam pra nós, né? Sim, Ainda mais agora que nós estamos com uma mentora espiritual, tá uma coisa mais séria, o canal, né? Agora, a partir de agora, a gente tá tentando elevar o espírito para outro plano. Então, a gente tá tendo mais profissionalidade no vídeo e dando um conteúdo pro canal. Sim. Não é simplesmente chegar lá, olhar, ai meu Deus do céu, sai correndo. Sim, igual muitos canais fazem, né? Nós não, nós queremos levar uma... Vocês ficam
vocês insistem, né? Vocês ficam lá, vão bem tudo, desde o início até o final. E isso eu queria perguntar, como que vocês se interessaram por isso? Porque não é todo mundo que tem essa coragem, né? Não. Principalmente de madrugada, Madrugada, que é o horário que vocês madrugada. vão. Aquele Como é dia que foi, vocês... aquele dia foi um pouquinho mais cedo por causa de vocês, né? 7 horas da noite, foi ótimo. Respeitamos. Por isso que não apareceu muitas coisas, Aham. mas a partir das 3 horas da manhã ali é complicado. Legal, Ali é bem legal. complicado. Então, tudo começou, essa curiosidade da gente, eu sempre gostei disso aí, sempre assisti, acompanhei, até eu tava comentando de caça, que geralmente quando você vai encontrar um tesouro, tem uma lenda ali, né? Sim. Tem uma história, Um né? espírito ali, espírito cuidando do guardando. tesouro. Por trás. Por ali. trás, Isso. sempre tem. Então eu sempre fui fascinado por isso. Por quê? Quando eu tinha até 11 anos de idade, a gente viveu numa casa onde que supostamente assombrada. Então, quando a gente morou nesse lugar, todo mundo falava pro meu pai, você é louco colocar a tua família morar nessa casa? Era uma chacrinha, que tinha uma casa centenária lá. Centenário. Bem De velhinha, madeira? De madeira, de soalho, bem velha. Bem aquelas casas que parece que tá abandonada até. Sim. De tão velha que é. Então, como meu pai não tinha condições financeiras naquela época de alugar uma casa ou comprar uma casa para nós, que eu tenho 5 filhos, 5 irmãos, né? Então, estava bem complicado naquela época. O pai aceitou morar como caseiro, sem pagar aluguel lá. Só cuidar do ambiente, preservar o lugar. E todo mundo... Meu pai já sabia um pouco dessa lenda, porque é perto ali, né? Já morava ali perto. E todo mundo falava, vocês são loucos de morar aí. Carlos, você vai levar teus filhos nessa casa. Cara, aí é assombrado, você não sabe que é assombrado aí. Ninguém passa aí à noite porque sabe que é assombrado. Pai, não, aquele tempo o pai era bem cético, né? Não acredito nisso aí. Mudou não muito, sei o né? É. Só que daí o que aconteceu? Nós começamos a morar ali, passou um tempo, ou até o pai, depois de tempo, ele falou pra nós que via realmente a coisa, Sim. mas não falava pra assustar nós. Ah, claro, Cinco criança, né? crianças em Criança, casa. Só que Cinco. eu tenho muitas lembranças. Tipo, me descobri à noite, eu senti alguém me descobrindo à noite, gelava meu pé do Sua nada. infância foi bem marcada por Foi. isso. Só que a gente falava, eu ficava com medo de falar pro meu pai, vai falar, você é louco, isso tá cabeça, para com isso, não sei o quê. É. Porque eu sei que ele sempre falava. Então eu acordava em choro, né? Meu pai, não, para, é besteira, isso aí você tem um pesadelo. Assim. Você não viu nada. Isso aí é mentira, para, cara, isso. Eu falei, não, pai, eu vi. Pai, não, você não viu nada, você estava sonhando. Volta a dormir. Então, e na balança, como meu pai não tinha condição de comprar brinquedo pra nós, ele mesmo fabricava. Ele fabricava bungee jump, trampolim, balança e tal. Então, muitas das vezes a gente via. Aí meu pai via assim, a gente conversando com alguém na balança. Naquela época, eu tinha uns 3 anos, né? 2, 3 anos. 4 Por aí. anos. Nossa, bem pequenininho mesmo. É que eu sou gêmeos, né? Eu e meu irmão. Ah, sim, aham. Então, nós dois sempre conversando junto e tal. Só que às vezes, quando a gente tava sozinho, ele via a gente conversando com alguém e não sabia com quem a gente tava conversando. Muitas das vezes ele chegava pra mim e falou, o que você tá conversando, filho? Aí eu falava pro amiguinho, com o amiguinho, com o amiguinho, com o amiguinho. Sempre nessa balança. Aham. E o pessoal sempre passava, porque assim, quando uma chácara, dava acesso ao rua de baixo. Aí o pessoal sempre cortava pela chácara ali. Só que passou um tempo, ninguém mais passava por aí. É. À noite, principalmente. Porque diz que via gente sentado no banquinho, tinha um banquinho embaixo do pé de caqui. Uhum. Não tinha é uma chacrinha, tinha bastante árvore de frutas lá. Ah, gostoso. Então, às vezes, a pessoa ia comer fruta, roubar a fruta lá, gente, lá. Então, às vezes, eles iam lá, passava lá. Só que passou um tempo, começou a ficar Evitou. muito forte. Isso, as aparições, as coisas lá Uhum. estranhas que comecei naquele lugar. Aí, até os 11 anos de idade, a gente morou ali. A gente estava acostumado com essa situação já. Só guardava pra mim, meus irmãos também, Uhum. mais velho também. A minha mãe já viu coisas estranhas também, só ficava com medo de falar pra nós também. Sim. Porque meu pai instruía ela. Não vai falar que é espírito fantasma, que vai assustar as crianças. As crianças ficam Daí traumatizadas. eu não tenho condições de sair daqui, a gente não tem pra onde ir. Então, por favor. E como que foi disso pra hoje em dia? Então, daí passou, fiquei adulto e tal, passou o tempo, mas eu sempre gostei e fui fascinado nisso aí. Através da experiência que eu tive na infância, né? Sim, Eu acredito muito nisso aí, marcante. desde a infância. Aí passou um tempo, veio essa febre do YouTube, canal, YouTube e tal. Eu falei, cara, nós podíamos fazer um canal. Nós em família passamos por essas situações. Nós podemos fazer um canal de família, né? Sobrenatural, o que vocês acham? Daí o pai desceu da escada, eu tava com outro amigo meu irmão, o Cleito também. Ah, dá pra fazer, mas sobre o que nós vamos fazer? Cara, nós acompanhávamos o canal de Caçadores de Lendas. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um canal de Caçadores de Lendas. Daí o Dudu já lembrou também, o Dudu é bem menor que eu, mas o Dudu sabe da história, né? Sim. É verdade, né? Ou dá pra nós investir nisso aí. Daí, com a cara e coragem, nós sentamos, conversamos, decidimos fazer. Tinha uma lanterninha falhada lá em casa. Tinha a gente gostava, eu sempre gostei de airsoft, de brincadeira de Sim. airsoft. Tinha uma arminha de airsoft, tinha um coletinho lá em casa. Falei, vamos pra lenda, vamos. Decidimos, cara e coragem. Daí o pai desceu da escada. Pai, a gente só precisando de um nome para um canal. Aí o pai desceu da escada, parece que foi uma coisa assim, sobrenatural. O pai desceu, olhou pra nós. Vocês estão querendo o quê? Ah, pai, o nome do canal. Canal do quê? O pai não entendia nada disso. Até hoje o pai é meio leigo. Ah, Mas, YouTube realmente é uma é, coisa mais... Daí ele pegou e falou assim, é um nome de um grupo de caçadores de lendas? Sim. O pai olhou, pensou, cara, não nada. Os Legionários. Perfeito, eu amo esse nome. Nossa! Eu adoro esse nome. Cara, o primeiro nome escolhido foi o que foi Ficou. falado e ficou.
Meu pai falou, coloca Os Legionários. Isso aí. Daí um olhou pro outro, olhou pra mim. Cara, que top, mano. Nome forte, nome que impacta, né? É. E vocês são em 4. Hoje nós estamos em 4. Quatro. É eu, o pai, o Cleito e o Elcio. E a nossa mentora agora. que vai- Sim. E o nosso câmera também, né? Ah, a equipe tá aumentando. Tá só aumentando. aumentando. Não, é assim, o único novo que entrou agora foi o Gustavo. Uhum. O Gustavo é um novo membro da equipe aí, que ele é um inscrito, era um inscrito, viu, galera? Viu vocês aí que é inscrito? Sério? Pode se Que tornar um membro da legal, equipe. Que legal. Ele era um inscrito, muito fã do canal, tá acompanhando o canal desde 2021, desde que surgiu o canal. E hoje tá aí com nós aí, como nosso fotógrafo câmera. Que legal. Bom, se tem algo em comum aqui nessa mesa é lenda, né? Lenda, Então verdade. agora eu queria saber um pouquinho do Marcos, porque até o chapéu ele já traz uma mensagem, já Sim, traz essa sim, parte é. do explorador, aventureiro. Eu queria saber como é que esse interesse do mundo, né, da exploração, dos caçadores de tesouro, nesse caso não fantasma. Como é que começou as aventuras, as expedições, como é que tudo começou na Como sua é que vida? deu início o processo disso? Eu sou economista por formação e a segunda minha faculdade foi jornalismo. E eu me interessei muito pela área de jornalismo investigativo. Bom, Mas desde pequeno Amo, eu sempre amo fui também. fissurado em filmes de Indiana Jones, Eita. Tesouro Perdido, né? Caçadores. Lia muito Júlio Verne, lia muito esses outros autores também, Sherlock Holmes. Então eu sempre Oxe. gostei muito de mistério. baita bagagem. Isso daí. E eu lembro que quando eu estava estudando jornalismo, eu fiquei sabendo da lenda dos túneis de Curitiba. Era uma lenda urbana que o centro da cidade histórico existia um túneis conectando as igrejas, os prédios antigos. E eu comecei a investigar mesmo essa veia de jornalismo investigativo e comecei a investigar essa área. E não é que eu vinha localizar no ano de 2006 túneis no antigo clube alemão Concórdia, que era um clube construído no século retrasado em 1886. Nossa. No porão do túnel existia um túnel que se conectava com o imóvel do lado. Era um túnel de fuga que os alemães usavam. Até porque o clube foi interditado durante a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães eram os nazistas, e o exército ele tampou o túnel com uma grade. E ali, quando eu fiz essas imagens e vi que existia mesmo, que a lenda era verdade, eu comecei a investigar mais sério. Então eu fui na Casa da Memória, na Biblioteca Pública, atrás de documentos. Foi fundo, assim. Foi aquela coisa, vasculhando, né, escavando mesmo, como um bom jornalista investigativo. Literalmente. E daí eu vinha localizar uma reportagem escrita em 1972 pelo jornalista falecido Cid Di Stefani, que ele falava de túneis de uma região mais afastada do centro da cidade, na região das Mercês, no Bosque Gutierrez. Uhum. E daí os moradores falavam que, inclusive, nesses túneis havia morado um pirata nas redondezas, o pirata Zulmiro, e havia Conhecido. escondido um tesouro nesses túneis. Mas eu achava, assim, que era um pouco de fantasia. Mas como é que um pirata inglês com o nome de Zulmiro vem morar em Curitiba e esconder um tesouro? Eu imaginava que seria uma coisa assim que, aquela coisa de um ponto aumenta um conto, a pessoa fantástico, né? Fantasia muita coisa. Mas daí vasculhando e eu entrevistando os moradores da região e eles falavam que realmente existiam esses túneis, eles brincavam nos túneis. Uhum. Na década de 60, 50. Nossa, então Bem existe informações. E daí eu lembro que em 2010, um professor ele foi professor de arquitetura da Federal, o professor Kei Maguire, ele publicou, cedeu ao jornal e foram publicadas fotos que ele fez na década de 60 dessa última entrada desses túneis. Que depois, posteriormente, eu vim a descobrir que quem construiu esses túneis foi a Companhia de Jesus, os jesuítas, Olha há só. mais de 300 anos atrás, antes da expulsão deles da Ordem do Brasil. Porque a Ordem de Jesus foi expulsa em 1759. Uhum. E os jesuítas eram uma ordem muito rica. Sim. Eles eram padres empresários, então eles tinham fazendas, minas de ouro, escravos. E até o Colégio Jesuíta em Paranaguá, que é a sede hoje do Museu de Arqueologia e Etnologia da Federal, Uhum. é uma das maiores construções coloniais da América. Porque são 4 andares o prédio. E os jesuítas passavam por Curitiba porque eles fundaram aqui a cidade de Ponta Grossa, a Capela de Santa Bárbara, Muita receberam influência, né, na é região. muita coisa. E eles escolheram, como eles tinham essa coisa que a Ordem de Jesus foi fundada por um soldado, que era o Inácio de Loyola, então eles sempre colocavam as construções deles em lugar alto que tivesse fonte d'água. E eles escolheram nas regiões mais altas da cidade, ali nas Mercês, no Vista Alegre, que tinha uma fonte d'água, o Bosque Gutierrez, e construíram um complexo subterrâneo, com 4 entradas, uma sala central. Bem E, inclusive, até desenvolvido. 7 anos antes da expulsão deles, tem um relato que um carregamento com 1 tonelada de ouro subiu a serra em 12 mulas e desapareceu. Eu imagino que eles emparedaram dentro desses túneis. Porque Vamos a lá, ordem foi vamos lá. expulsa, né? O tesouro, né? Imagine. 1 tonelada de ouro é bastante. Já dava E pra daí- pagar as contas, né? Lógico, já dá pra começar, né? A sambar. É. E daí eu comecei a vasculhar e vi essa história do pirata Zulmiro, mas eu achava que era lenda, e eu investigando. E no início até eu achava uma fantasia, mas era legal porque o Brasil nunca teve história de pirata que veio se esconder no Brasil. No máximo nós tivemos os piratas que atacaram no litoral nosso, o corsário lá, o inglês Thomas Cavendish, saqueou Santos e São Vicente em 1561. Aí teve o
O James Lancaster também em Pernambuco, também em Bem 1600, pontual, né, bem assim. pontual. 1700, outro corsário francês, o René Dugraia, atacou o Rio de Janeiro. Uhum. E tinha essa história de um pirata que veio se esconder em Curitiba. E Curitiba é esquisito, que nós estamos no primeiro planalto, distante 100 quilômetros do oceano. Uhum. Então é difícil como é que um pirata é inglês. Mas ao mesmo tempo que eu contava essa história, principalmente para os pequenininhos, eles ficavam fascinados, brilhava o olho, que um pirata. E eu achava interessante essa história. Mas eu vou investigando mais, eu vim, digamos que, ao ponto de inflexão foi quando eu localizei, vasculhando no banco de dados da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a Hemeroteca Digital, eu encontrei cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil, do ano de 1896, de um cidadão inglês que alegou que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Uhum. Então, uma passagem verdadeira. É, então. quando eu encontrei essas cartas, eu falei, calma aí, essa história é verdadeira. Começou a sair da lenda o pirata e entrar para a realidade. Sim. E esse inglês alegava que ele ficou aqui, ele veio imigrar para Curitiba em 1879, trabalhar em fazenda de erva mate, ficou sabendo desse velho inglês que morava escondido no meio do mato em Curitiba, resolveu visitar o velho e ficou amigo do velho. E desenvolve uma amizade. E o velho resolve contar toda a história para ele. E o velho fala, interessante, que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, no Reino Unido, a família era muito rica, ele entrou para a Academia Naval, se tornou um oficial da Marinha Britânica, só que ele teve um desentendimento com outro oficial e nessa briga, acidentalmente, ele matou outro oficial. E para fugir do processo de corte marcial, ele deserdou da Marinha Britânica, embarcou em um navio negreiro por volta de 1823. O tráfico de escravos e a pirataria andavam de mãos dadas nessa época. 8 meses depois ele faz um motim, mata o capitão do navio e abraça a pirataria. E um detalhe, ele abandona o nome verdadeiro dele e adota o nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego. Porque Zulmiro é um nome grego. Eu ia perguntar, Então, eu não não é sei o nome de onde inglês. que veio o Zulmiro. Zulmiro. Até eu vim a descobrir depois das minhas pesquisas, porque o pirata, ele vinha dessa família tão rica que ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola é a escola mais chique do mundo, escola de príncipes. O futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, estudou em Eton College. Nossa. E o pirata estudou por 4 anos em Eton College, e as línguas faladas lá eram o latim e o grego. Então ele se apaixonou. E quando ele deserdou, que ele, digamos, matou esse outro oficial e assumiu a pirataria, eu vim a localizar um romance chamado Zulmira, escrito em 1762 por um escritor francês, Pierre Dublin. E a Zulmira, ela é filha do rei Polidoro, da ilha grega de Lesbos, casada com o príncipe Hilo de Troia. Só que a Zulmira é acusada de um assassinato, de tentar matar o pai. Ela é muito sagaz. Paralelo, então. E daí ele é muito sagaz. Ela resolve no final, expõe os conspiradores, consegue salvar todo o pai, o trono do pai e tudo. E eu acredito que ele resolveu usar o masculino da Zulmira em homenagem à Zulmira. Que legal. E usou o Zulmiro. E veio aqui pro Atlântico Sul tocar o terror. E aqui no Atlântico Sul, o cara na pirataria faz um pacto contra os 2 capitães piratas. Um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo, que eles apelidaram de Zarolho, porque ele havia levado um golpe de espada no rosto e ficado cego de um olho. E os 3 piratas, Zulmiro, Zarolho e José Sancho, escolhem essa ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que hoje é propriedade brasileira, é uma ilha distante 1.200 quilômetros da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo, uma ponta de um vulcão extinto, para esconder o banco pirata deles. Eles esconderam os roubos. Só que o Zulmiro faz um detalhe, ele falando pro inglês que ele e o José Sancho enganaram o Zarolho. Era pirata passando a perna em pirata. É. Eles Normal. escolheram Que 2 delícia. depósitos, né? Aquela coisa. Tinham 2 depósitos na ilha. Um na Baía Sudoeste, que eles cavaram uma gruta no pé de uma montanha, no Pão de Açúcar, esconderam o tesouro, e outro no depósito no interior da ilha. E o Zulmiro conta que o José Sancho, uma espanhola, afundou o navio, ele morreu, e o pirata russo Zarolho foi capturado com o bando inteiro, levado para Havana, e todo o bando foi enforcado. E o Zulmiro era o último pirata. E daí o inglês pergunta para ele, mas como é que você veio parar em Curitiba? E ele fala, ó, eu fui capturado por um navio de guerra inglês no meio do oceano, e aquelas coincidências do destino, um dos oficiais de bordo era colega dele do tempo da Academia Naval, e ainda era amigo, coincidência? e era amigo da família. Porque esse cara, chamado Henry Capel, a mãe dele nasceu na cidade que o pirata nasceu, Cork. Quando ele reconheceu quem era o pirata, ele não quis ser o carrasco do antigo amigo, Deu falou, uma... vou aliviar pra você, vou simular tua fuga aqui no sul do Brasil, você vai jurar pra mim que vai subir pro interior do continente brasileiro, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um ficava pirata. lá. E daí ele solta o Zulmiro aqui na Barra de Superagui. E 9 dias depois, o Zulmiro sobe a serra e vem chegar em Curitiba em 1828. Curitiba era uma Nossa. vila, tinha 4 mil habitantes, era muito pequenininha. Caramba. E ele chega em Curitiba aqui, o que ele faz? Ele arrebata uma jovem escrava para ser a serva dele. E eu vim até localizar a certidão de casamento dele, porque ele foi gerar um álibi. Ele levou ela para a igreja e ele casou em 4 de fevereiro de 1829. E tá lá a certidão de casamento dele, João Francisco Inglês. Claro que ele bota o nome dele, João Francisco, e bota um sobrenome, um adjetivo pátrio, tipo inglês.
Com Z, né? Com A Z gente ainda. trouxe uns documentos aqui pra mostrar. Franklin, Aham. se puder colocar pra nós, eu não sei quais Assim, exatamente olha que você... interessante. Cara, eu Esse sou fascinado documento por aqui isso, sou fascinado é por quando eu isso. descobri que eu imaginei aonde que o João Francisco Inglês morava em Curitiba, e esse jornal de 1921 falava que ele morava no Pilarzinho, ali, João Francisco Inglês, Muito bom! o lote 614, Verdade. esse era o nome que ele usava, porque o nome dele verdadeiro era John Francis, Ah. e tudo. Ok, E Ah, daí faz daí sentido. enviou tornou português. brasileiro, É né? brasileiro, e ele botou o sobrenome inglês. A gente trouxe outro mais amareladinho também. Ó, esse é a certidão, porque o que acontece? O Tá ali inglês, o nome. quando o inglês, ele tá, o Edward Young, ele depois do encontro do Zumiro, passam-se 16 anos, em 1896, e ele fica sabendo de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade, Uhum. em busca de um tesouro pirata, que um pirata russo com uma cicatriz no rosto conseguiu fugir da captura, o bando dele foi enforcado, e esse pirata russo entregou o mapa do tesouro, e os ingleses fizeram expedições para a Ilha da Trindade. Quando ele fica sabendo dessa história, ele manda um telegrama para Curitiba em 1896 e pergunta: cadê o velho que morava no meio do mato, o velho inglês? E falam para ele: o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então daria as janelas de 1889 e 1890, e eu fui em cima dos livros do registro do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, do ano de 1889-90. E esse é a imagem do registro de 1889, Nossa. no dia 24 de agosto, tá lá João Francisco Inglês, Morreu mesmo. morto com 90 anos, o único inglês do cemitério, o nome que o pirata Zumiro usava aqui em Curitiba. Ele faleceu Então, e tá ele- enterrado no municipal, então. Tá enterrado. Só que naquela época, passavam-se 5 anos do enterro, eles tentavam entrar em contato com a família para ver se a família queria um túmulo perpétuo. Não encontravam a família, eles tiravam os ossos e transladavam para o ossário. Uhum. Então hoje não existe mais o túmulo dele, mas a prefeitura de Curitiba vai construir agora um túmulo para o pirata Zumiro, um memorial ali no cemitério Nossa. municipal em homenagem. Caramba. A mesma coisa que aconteceu com a Maria Bueno. A Maria Sim, Bueno, sim, ali ela também. morreu em 1893, também tiraram os ossos dela, daí começaram a acender velas para ela, né, pagar promessas. Em 1904 cresceu, em 1927 construíram um mausoléu para Maria Bueno. Algo semelhante vai ocorrer com o pirata Zumiro. Caramba. E o Zumiro, ele entrega esse roteiro do tesouro ainda para esse inglês, e o inglês, de posse do roteiro do tesouro, ele manda cartas ao Jornal do Brasil, porque ele queria parceiros para montar uma expedição, isso em 1896. E na última carta ele fala que está com o roteiro do tesouro, avaliado em 8 milhões de libras, Nossa, fazendo uma atualização hoje bate mais de 1 bilhão de libras, o que está na Ilha da Trindade, fora o valor artístico que é incalculável, Sim, porque histórico, grande né? parte do tesouro era que vinha da Lima. Em 1821, a cidade de Lima estava sendo expulsos, os espanhóis expulsos de Lima, eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, esconderam em um navio, e esse navio ia em direção à Espanha. E os piratas do bando do Zumiro capturaram bem o navio que estava o tesouro da Catedral de Lima Foram e esconderam na Ilha da certeiros, Trindade. hein? Foi aquela sorte de pegar Sorte. um comboio de navios. E esconderam na Ilha da Trindade. E o Zumiro fala em obras de arte de valor artístico incalculável. Uhum. E deu em inglês. Ele manda essas cartas, que ele queria parceiros, porque ele estava com o roteiro do tesouro, e um mês após ele enviar a última carta, ladrões tentam entrar na casa dele para roubar o roteiro do tesouro, e na confusão dão um tiro no inglês e matam ele. poxa. E daí até de forma trágica, mas os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. E daí a história desaparece da imprensa. Uhum. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, na cidade de Lorena, em São Paulo, vasculhando na coisa do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro e organizam a primeira expedição Que é aquele brasileira. desenhadinho, né? A gente tem aí Desenhinho. também. Olha Eu ia que colocar interessante. depois, mas agora Então, que olha você só, falou... mapa, porque essa- você tem olha que um mapa? interessante, porque essa história é tão incrível que, olha só, esse Isso mapa, aqui, olha fica com só, sorte, fica com sorte, até assim, né? ó, esse, se você digitar na internet hoje, Você mapa encontra. pirata, Você aí encontra. você fala assim, que não existe mapa pirata no mundo porque nenhum pirata conhecido deixou o mapa. É. Esse mapa, na verdade, quem deixou foi um dos piratas do bando do Zumiro, o russo com a cicatriz. Antes de certo. morrer na Índia, em 1850, ele entregou esse mapa para um comandante inglês, e bem ali na Baía Sudoeste, SW Bay, tem ali a palavra treasure, tesouro ali para cima, ó, É escrito. verdade. E bem aqui que é teve o verdade. desmoronamento. E o pirata deu esse daqui e falou: ó, na Baía Sudoeste nós escondemos o tesouro. E o interessante é que, olha só, o pirata russo que entregou esse mapa não falou o nome dele. E o Zumiro, aqui em Curitiba, 30 anos depois, em 1880, falou que eram os 3 piratas: Zumiro, Zarolho e José Sancho. E olha as iniciais no canto direito superior: ZZJS lá em cima. Zumiro, Zarolho e José. As informações cruzam, né? Arrepiei. Porque essa história é tão incrível, porque são 2 piratas em pontos distantes do globo, um na Índia em 1850, o russo entregou esse mapa do tesouro, e o Zumiro aqui em Curitiba escreveu um roteiro de como encontrar este depósito na Baía Sudoeste. Porque fica meio que... Fica ali, né? Não E dá tem pra um saber. outro depósito no interior da ilha também. Então, Sim. assim, essa história é tão incrível que ela chega a ser a história mãe de pirataria,
que inspirou os livros O Conde do Monte Cristo, do Alexandre Dumas, em 1844, A Ilha de Monte Cristo, é baseada nesse roubo que os piratas roubaram, esconderam na Ilha da Trindade. O bando dos russos Zaroli, quando foi torturado em Cuba, confessou que o tesouro estava numa ilha deserta no meio do oceano. E essa informação chegou no Alexandre Dumas. E outra informação interessante, o livro mais clássico de Piratas e Tesouros é o livro A Ilha do Tesouro, escrito pelo Robert Louis Stevenson em 1883. A primeira página do livro é um pirata com uma cicatriz no rosto que entrega o mapa do tesouro, a história do pirata Zarolho. Caramba! E outra informação quentíssima, porque o pirata Zulmiro falou que havia nascido em 1798 na cidade de Cork e enviado para estudar em Eton College. E baseado nessas informações, Eton College é um internato que você entra aos 13 anos de idade. Se ele nasceu em 1798, ele entrou em Eton no ano de 1811. E o nome dele, John Francis, eu imaginava, da cidade de Cork. Entrei em contato com o Eton College, mandaram para minha lista de 1811, comecei a investigar. No final da lista eu encontro John Francis Hodder, que nasceu em Cork, o pirata Zulmiro. E daí uma informação interessante, que um dos piratas de ficção mais conhecidos do mundo é o Capitão Gancho, do Peter Pan. Peter Pan foi escrito em 1904 e o autor James Matthew Barrie coloca que o Capitão Gancho estudou em Eton College. E essa informação causou tanto furor nos ingleses que todo mundo, nossa, que sacada, porque essa escola é uma escola de príncipes, como é que um pirata vai vir ali? E em 1927, esse autor do Peter Pan foi dar uma palestra em Eton College sobre esse título, Capitão Gancho em Eton College. E ninguém nunca achou o historiador uma conexão. E eu vasculhando agora para produzir meu novo livro, que eu lancei ano passado, eu não vinha descobrir que as cartas do inglês Edward Young, publicadas em 1896, estavam sendo replicadas em Londres por um jornal inglês. Foi lá que o autor James Matthew Barrie viu essa informação excêntrica do pirata Zulmiro ter falado que estudou em Eton College e ajudou ele a compor o personagem do Capitão Gancho. O Zulmiro seria o verdadeiro Capitão Gancho. Meu Então, Deus! você vê. Ele é influente no mundo todo, muito mais do que só Curitiba. É o epicentro das grandes histórias de piratarias, tesouros. Caramba. O líder do bando veio se esconder no Pilarzinho há 200 anos atrás. E o último pirata... Do mundo, porque né? o que é interessante, os livros de história, eles falam que a pirataria, ela acabou em 1835, quando o último pirata, lá o pirata espanhol Dom Pedro Gilberto, foi enforcado em Boston, nos Estados Unidos. E o Zulmiro, com essa descoberta, ele morreu em 1889, ele se torna o último capitão pirata do mundo, né? Digamos que Curitiba pega esse trunfo aqui, o Paraná, nós temos o trunfo do último capitão pirata do mundo, veio morar aqui na nossa cidade, e ele era líder do bando que escondeu esse tesouro, que seria o maior tesouro pirata do mundo. Porque hoje você bota na internet, pergunta lá, os maiores tesouros do mundo que estão desaparecidos, em primeiro lugar saiu o tesouro da Catedral de Lima. E esse tesouro que está escondido na Ilha da Trindade, só que exatamente bem no local onde os piratas cavaram a gruta, esconderam lá a palavra treasure, desmoronou um morro em cima. Então o pessoal até nas expedições tentaram cavar, não encontraram. E agora, com a tecnologia atual, nós temos chance de, quem sabe, fazer uma nova tentativa agora moderna, escanear a Ilha da Trindade. Não dá spoiler ainda, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu deixei essa parte pro final, porque essa parte acho que é o sonho de muita gente. Com certeza. Então, a gente já vai falar sobre isso. É verdade. Mas falando, né, a lenda, ela por trás dela tem muita história. Como a gente pode ver aqui, muitos documentos, muitas comprovações. É muito interessante saber que houve esse ponto de virada, né, do Zulmiro deixar de ser uma lenda e ser uma comprovação. Sim. Isso realmente é muito significativo. Com certeza, foi um ponto assim, quando eu encontrei realmente ele no cemitério, eu vi que era verdade, que existiu esse velho inglês aqui. Encontrei a certidão de casamento dele. Depois encontrei ele no registro na escola inglesa de Eton College. E o interessante é que a família dele era tão rica, a família Hodder, que o pirata Zulmiro nasceu num castelo. Nossa. E o castelo ainda hoje existe, está habitado, foi posto à venda ano retrasado por 2 milhões de euros, é um castelo de 14 quartos lá no sul da Irlanda, e a família era tão rica que elas eram convidadas para os jantares no Palácio de Buckingham. Só que a família Hodder, como o Zulmiro virou ovelha negra, eles mapearam para pagar todos os registros de nascimento e de morte, só que deixaram a ponta solta na escola inglesa de Eton College. Ninguém pensou nisso. Que a escola era tão chique, eles não conseguiram. É. Mas o interessante no registro de Eton College, que tá lá um ponto de interrogação, e de forma tosca, morto há muito tempo. Então, quer dizer que quem fez o registro achou esquisito a história, porque o cara estudou por 4 anos em Eton College, e a família, quem sabe, ele foi atrás de informações, a família não forneceu, ele botou um ponto de interrogação. Então é interessante que o John Francis Hodder, que nasceu em Cork em 1798, estudou em Eton College, é o João Francisco Inglês, que morreu em 1889 aqui em Curitiba, o capitão pirata Zulmiro, que morreu com 90 anos, o líder do bando que escondeu o maior tesouro pirata do mundo, Perfeito. e uma ilha brasileira ainda, a Ilha da Trindade, que é uma base da Marinha ainda lá.
Perfeito, Que perfeito. história, né? Eu queria perguntar pra vocês agora, vocês vão atrás de lendas, né, no caso lendas de terror, mas queria saber, já encontraram algum tesouro? Então, é que a gente não vai no licituito de caçar, É, só claro. que nós já Porque a gente recebemos. não vai preparado pra isso. Pra Sim, isso, né? Nós é vamos preparar outra pra outra- abordagem. Apesar do pai ser um cara que gosta muito de fazer esse conteúdo também de caça-tesouro também, né? Uhum. Só que ele, igual eu falei no, em off aqui, que ele tá precisando de um parceiro aí, pai. Aí, ó. Achou um parceiro. E quais foram as lendas mais assustadoras que vocês já foram atrás? Cara, Teve alguma que mexeu bastante? Por incrível que pareça, nós fizemos o último vídeo agora, É verdade. uma lenda. A lenda, o que que é a lenda? É chegando em Maringá, é Maringá? É Maringá. Tem no jornal, tem a matéria tudo ali, de uma menina que foi... É trágico, tá, gente? Tá bom. Uma menina de menor até, foi encontrada na rua por certos 2 indivíduos, tentaram assaltar ela, assaltaram ela, só que não satisfeitos, levaram ela pra essa casa, já era abandonada na época, Uhum. essa casa já era abandonada, levaram ela pra essa casa e ela começou a gritar muito, essa lenda, né, essa história, Certo. tá até na reportagem até, que ela começou a gritar muito, e ela é lugar ermo, só que os rapazes ficaram com medo que chamasse a atenção de alguém, que passasse na hora ali na rua ali, e chamasse a atenção e visse eles, né, eles falaram o quê? Vamos pegar, vamos matar ela. Só que além de matar ela, eles quartejaram antes de se matar e Nossa. botaram fogo nela. Nossa. Lá na casa. E daí já era uma casa abandonada, uma casa bem antiga. Só que passou com o tempo, passou, isso aí foi reportagem, então isso aí capa do jornal, até lá de Maringá. E daí foi o escrito que indicou pra nós isso aí. Daí eu fui averiguar, né? Fui pesquisar, porque a gente pesquisa, você tem uma Claro. lenda e tal. E consistia mesmo essa lenda lá. E daí nós indo pra lá, é longe, dá 600 quilômetros, né? Quase 600 quilômetros. E chegando lá, chegou no posto de gasolina perto da região ali, onde o pessoal já conhecia essa lenda. Aí o frentista viu nossa logo, nossas camisetas. O que vocês fazem? Vocês caçam lendas? Onde vocês estão indo? Ah, nós estamos numa casa e tal. Eu fui explicar uma lenda pra ele. Ele botou na cabeça, vocês são loucos. Não, vocês não vão lá, né? Eles vão. Vamos lá, vamos investigar essa lenda. O senhor conhece essa lenda? Pô, eu moro 2 quadras dessa casa. Uxi. Então ele deve Eu saber. lembro do dia que aconteceu o fato, eu lembro o que aconteceu depois, eu lembro o que tá acontecendo agora lá. Eu falei, mas espera aí, o que tá acontecendo agora lá? Vamos conversar. Nós estamos lá, né? Vamos investigar. Cara, isso é uma coisa. E nós, ó, eu juro pra vocês tudo que é mais sagrado aqui. Eu decidi levar um conteúdo novo no canal, fazer um vídeo. Esse vídeo, eu decidi assim, não, eu não sabia que a lenda era através de fogo, que a entidade se manifestava através de É, fogo. eu não sabia. Eu falei, não sabia. pai, vamos fazer um conteúdo diferente dessa lenda? Eu não sabia ainda que a lenda consistia em a entidade se Pegava manifestar em fogo. Uhum. Eu não sabia. Cheguei lá, pai, vamos fazer umas tochas, vamos gravar um vídeo, deixar um vídeo mais interessante para os inscritos, né? Uhum. Pro canal. Deixar mais ambientado. Deixar mais ambientado, a luz natural. Vamos. Fizemos três tochas tochas. e fomos. Só que nós chegando lá, o cara, não, cara, essa lenda é complicada, porque lá é a entidade que tá presa lá, não sei se é o espírito dessa moça, como foi a morte violenta, não sei o que tá acontecendo lá, que se manifesta através do fogo. Eu olhei pro pai, Que coincidência. falei, pai Estranho, do bem céu, estranho. o que aconteceu? Eu até falo no vídeo ali. Pai, coincidência, né, pai? Não sei, às vezes acontece isso aí. Olha só. Já me deu aquele, né, já aquele arrepio, assim. Porque depois que você vai fazer esse tipo de conteúdo, cara, não sei o que acontece, vai ser sensível pras coisas. Uhum. Você vai sentindo as coisas. Antes de chegar no lugar, você já vai sentindo já. Eu falei, pai, peraí. Vamos ver certinho isso aí. Como é que é a lenda, senhor? Ah, tal, então, aconteceu essa situação, tal. Diz que os móveis pegam, e só uma parte do telhado pega fogo. Da parede, no meio da parede pra cima pega fogo. Nossa. A porta também pega fogo. Dá pra ver, Os assim, ó. móveis que tá lá hoje, é tudo essa época. Tem o sofá lá que pega fogo do lado. O pessoal vai lá, vai preparado, que lá o lugar é complicado. Chegamos lá com as tochas, falei, vamos acender a tocha, né? Só que eu falei, pai, nós vamos provocar a entidade aqui, pai, acender essa tocha? Pai, bom, se nós provocar, nós vamos saber. Alguma coisa vai acontecer. E batata. Vocês viram no vídeo, se vocês acompanharam o vídeo. Eu tava lá, eu já senti o arrepio. Tava frio no dia. O ar, né? Fica frio. Cara, na hora já, ó, aquele frio aumentou uns 100%. Nossa. Dobrou o frio ali, começou. Aquele frio, porque é normal, isso, nós somos acostumados já, normal. É, Tem se- entidade, se- já vai acontecer isso. Frio na espinha, vozes, cochicho no ouvido, isso aí. Inspiração ofegante. Você fica ofegante, você fica cansado, tal. Só que hoje, com a nossa mentora lá, a gente tá sendo mais, né? Uhum. Ela protege, faz a proteção nossa, Ela tá faz fazendo um- círculo de sal, tá todos os procedimentos bacanas agora. Então, estamos mais protegidos. Sim. Aí, chegamos lá, eu vi um negócio pegar fogo do nada, também, né? Chegamos lá, já, pum, pegou fogo no sofá. Do nada. E nós lá na cozinha. De repente fica a caridade, assim, do nada, assim. Eu já falei, pai do céu.
Nunca tinha visto isso antes, né? Nunca. Pegar fogo do lado, assim, Fogo não, não. nada. Espontâneo, né? Espontâneo. Eu falei, Jeová, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa. Pai, vamos lá ver o que é. Tem que ter uma pessoa aqui. O pai, não, tem uma pessoa aqui. Não pode. Tem um Dalílio aqui. Não, pai. Não tem ninguém aqui. Chegamos lá, pegamos fogo. Chegamos lá, apaguei o fogo do sofá, né? Lá, eu fiz o procedimento certinho, apaguei o fogo. De repente, quando tava apagando o fogo, uma coisa pega e joga, parece que puxa minha mão assim, ó. Eu apaguei o fogo e a coisa fez eu jogar em cima do novo pra pegar fogo no mesmo lugar. Mesmo lugar. A tocha era no mesmo lugar onde eu tinha apagado o fogo. Ah, e daí começou tudo de noo, o fogo Começou, subiu de novo. aí pegou, já subiu de novo. Nossa. Parecia de botar gasolina no sofá. É. Falei, meu Deus. Então, Nossa. essa lenda foi uma lenda mais Aham. complicada. E também o sentimento de estar lá, né? Tem lugares que imagino que vocês vão e é sinistro, mas eu acho que em alguns lugares a vocês sensação, sentem a mais, sensação. né? É que às vezes por vídeo a pessoa, os telespectadores não vê o que nós sentem, entendeu? Não tem como ver o que você sente não. lá. E vocês também Você estão viu? sempre falando. Você já participou, você sente. Você sente. Eu tava completamente Aí, A medrosa. adrenalina, a emoção, você tá lá. Aham. Você sentia. Nós tenta passar por escrito que a gente sente. Eu sempre tô falando, ó, pessoal, tô sentindo um arrepio. Pessoal, tô sentindo cair a temperatura. Eu tento narrar, Escrever, né? Sim. narrar o que eu tô sentindo na hora pra eles, tipo, Uau. tentar entrar no vídeo com nós, né? Aham. Então, mas assim, a sensação melhor que tem, pra quem gosta, é você estar no lugar mesmo. Aham. Você É. sente. E quais são os procedimentos que vocês adotam? Porque eu fui junto com vocês e, né, a gente fez algumas coisas. Colocou o sal grosso no bolso, passou água benta aqui na nuca. Isso. Quais são os principais procedimentos, assim, que vocês adotam O sal. quando vocês vão? O sal. Sal essencial. Eu até tirei no dia lá, eu tirei o salzinho que tava no meu bolso e coloquei na frente de casa, assim, na porta, assim. É bom, é bom, é bom, é bom. Até pra muitas coisas. Porque o sal, o que ele é? Ele retém energia negativa. Certo. Resumindo, é isso. A energia negativa ali vai reter. Tipo assim, quando a gente vai numa lenda, a gente não sabe o que espera. Uhum. Então é melhor a gente se precaver e tudo. Queria tampar o umbigo, a gente tampa o umbigo. Eu tampo Ah, o é, teve isso umbigo. também. Muitas coisas. Só que assim, tem coisas que ajudam bastante e ajudou, entendeu? Só que assim, a gente tava precisando de uma pessoa que fosse experiente no que a gente tá fazendo, entendesse sobre o assunto. Eu tô estudando, eu tô aprendendo, conforme os vídeos vai passando, a gente vai aprendendo experiências e tal. É que vocês começaram já de cara, né? Exato. Então agora vocês estão... E a princípio era só pra mostrar o que tinha. É. A princípio, nosso Nós conteúdo até é só corria. conteúdo. Vamos ver o que tem lá, se tiver alguma coisa, vai mostrar. É aquele Deus o clássico, livre. né? Fomos lá e olha no que deu. Olha que deu. Isso. Só isso. Só que nós falamos, pai, peraí, vamos dar um sentido pro nosso canal? Vamos dar um sentido? Porque não adianta, a gente ir lá gravar, escutou um barulho, escutou uma coisa diferente, vamos sair correndo e E tchau. vai embora. Não, E foi aí que entrou... foi aí que entrou a mentora. Como é que é o nome dela? É a doutora Érica. Érica. Ela é mentora espiritual. E Ela- financeira. E financeira também e tal. Ela tem 2 clínicas odontológicas. É uma pessoa bem Uhum. culta e informada da situação. Hoje ela é formada em muitas coisas. Daí ela pegou, olha a coincidência. Ela não tá aqui para explicar como é que aconteceu o encontro. Como que ela chegou até nós. Olha como às vezes você... Sim, as as coisas coisas convergem, acontecem. né? É. Ela leva o filho dela pra escola. Ela traz o filho dela da escola às 5h30 da tarde. E nós temos a caminhonete hoje, a Ranger do canal, aprontada, tudo Uhum. certinho. E a primeira, ela parou assim com o carro, assim, na caminhonete do pai, que o pai trabalha 1 quilômetro dali, né? Onde que vocês se encontraram? Mais ou menos. Na avenida. Onde que é? Na Arthur Arthur Bernardes. Aí ela pegou, parou assim, antes do sinaleiro, olhou assim, uma caminhonete preta, escrito a frase que nós sempre usamos. Você não acredita no sobrenatural? Agora irá acreditar. Uhum. Então o sobrenatural chamou a atenção dela, porque ela trabalha com Sim, isso, né? sim. Ela é profissional, né? Daí ela pegou, olhou, que legal. Só que não deu muita bola. Pegou, beleza, legal, interessante. Depois eu vou ver. Até tentou gravar depois o nome, mas nem deu bola. Uhum. Chegou em casa e tal. Outro dia. Aonde que tava a caminhonete? No mesmo Não, lugar. isso aí, você está contando assim, ó, sem contar que pega um congestionamento gigante. E o pai trabalha um dia sim, um dia não. E o dia que ela viu a caminhonete do pai foi os dias que o pai 2 dias trabalha. seguidos. Não, foi um dia sim e no outro. Ah, foi outro dia, Outro entendi. dia. Não foi seguido. Não foi Era pra seguido. ser, era pra ela encontrar Aí vocês e vocês encontrarem mesmo, ela. Ela falou que arrepiou ela, porque ela viu, parecia um déjà vu. Uhum. Aham. Viu de novo a caminhonete no mesmo sinal. lugar, no Mesmo mesmo lugar. Ela pegou o Instagram, já falou, não, é alguma coisa. Pegou o Instagram e tal, e entrou em contato com nós. Ah, ela que entrou em Ela contato entrou com em vocês. É a nós. terceira vez que ela viu. Aí, só que teve a terceira vez ainda. É, Teve um direcionamento, então. Exatamente. Cara, 3 vezes, cara. Ela viu, acho que ela já tinha entrado em contato comigo. Sim. Só que daí, no outro dia, que é a escala do pai, que o pai passou por ali, ela de novo viu, não, é uma coisa que tem que acontecer. Eu tenho que estar em contato com esse menino, eu tenho que dar um auxílio, porque ela começou a acompanhar os vídeos e viu que a gente tava meio despreparado para situações. Não, eu tenho que instruir esses meninos, eu tenho que ajudar esse menino, eu tô sentindo um dever, porque não pode.
É uma coisa sobrenatural isso aí. 3 vezes no mesmo, né? Na mesma hora, mesmo local. Não pode. Então agora ela vai com vocês? Não, agora sim, o que acontece? Ela, como tem experiência na situação, ela faz o acompanhamento à distância, que ela tem uma mesa espiritual, que ela faz o acompanhamento, ela pega o nosso nome inteiro. Toda a gravação tem que passar para ela. Certo. O nome inteiro, quem vai, a hora que vai, qual lugar que vai, se tiver um endereço melhor ainda. Data de nascimento. Porque de longe ela consegue fazer a proteção. Faz pra um nós. Entendi. escudo espiritual pra Escudo vocês. espiritual. Isso. Que De legal. longe. Só que assim, ela falou assim, não, mas em uma lenda eu vou com vocês, porque eu quero, né? Eu quero mostrar o meu Ver trabalho como- também, eu Aham. quero mostrar que nós estamos, o canal tá mais profissional, porque nós tá dirigindo somente a publicidade, a mostrar o que a gente faz, entendeu? A gente quer, o que é esse canal? Agora, levar mais profissionalismo pro canal. Mostrar pro pessoal que não é só um canal de lendas que chega, mostra e vai embora, e qualquer coisa vai embora. Não, a gente agora tá tentando encaminhar os espíritos. Que Entendi. estão querendo ser encaminhados. Sim. Que estão Uhum. precisando de Sim. ajudas e tal. Inclusive você que está precisando de ajuda, auxílio, hoje nós temos uma profissional, nós podemos estar indo lá, Uhum. encaminhar, ajudar se for um espírito que queira ser Sim, encaminhado, a gente vai ajudar. Só que muitas das vezes o espírito não quer ser encaminhado. Ele quer ficar aqui, Certo. incomodando, Uhum. entendeu? Então já é uma entidade. Sim, aí passa pra Já outro... passa para o outro lado. Que legal que que vocês é estão o com esse novo caminho. que é o que a gente encontrou nessa casa. Não Ah, é o sim. espírito da moça. Era Aham. outra Não entidade é uma mais entidade maléfica mais ali. maléfica ali, Isso. entendeu? Entendi. Que se aproveitou desse fato para atrair, às vezes, a situação, porque atrai. Sim, Atrai coisas negativas, Sim. tragédias. vai acumulando, né? Por exemplo, tem uma rodovia que só acontece dentro daquele lugar, você já ouviu falar? Claro, converge ali. Aham. Aham. Entendeu? Atrai. Certo. Então, provavelmente, os bandidos estavam passando naquele momento pela frente daquela casa, falou, alguma coisa, vai leva ali, ó, vai ali, ó. Até, Cristiano, fica uma dica pra vocês. Eu sempre gostei muito bem de estudar essas coisas de paranormal. E antigamente, na Idade Média, eles usavam um instrumento para proteção. Um chicote, você pega e bota sal no chicote e você tem que estralar ele, porque quando estrala o chicote, o barulho dele é porque ele rompe a velocidade do som. Ali é o barulho. E o sal tem o cloreto de sódio e alguma forma química, ou romper a velocidade do som com o cloreto de sódio, afeta esses seres. Olha aí, ó. Até o pessoal quando entrava, que tinha muito mais bruxas, muito mais Uhum. lobisomens Coisas lá, pesadas. eles usavam o chicote para fazer. Então vale a pena com proteção de vocês, onde vocês dominem o chicote, comprem um chicote, sal grosso, sal, banha bastante no chicote Grosso. e nesses lugares estrala. Tem a quantidade de estralo Não, ou não? um estralo Um já estralo. assusta, mas quem sabe se precisar mais, você estrala, serve como proteção para vocês. Porque o Legal, sal ele viu? tem energia, né? O sal tem Tem, energia. bote sal no chicote e estrale ele quando estiver nesses lugares mais pesados, ou até mesmo proteção alguma vez. Sim. Usem como artimanha, porque isso aí tá nos livros antigos de proteção que o Interessante pessoal saber usava. disso. Vou começar a fazer isso. Interessante. Aproveitando, Começar a né, usar que pra já É. falou, queria que o seu Carlos contasse um pouquinho pra gente sobre esses 2 equipamentos aqui que a gente usou lá no dia. Também Sim, vocês usamos. costumam usar com muita frequência. Muita frequência. Queria que vocês explicassem como gente é não gosta porque de ligar cada um. eles A gente ali. trouxe aqui a fotinho. É, Esse aqui esse foi no hoje são nossos dia. equipamentos. Gente, essa quantidade de lanternas aqui, eu fiquei impressionada. É Eles um- ainda falaram que é pouco. É um time grande aí. Porque assim, como a gente explica sempre, assim, quando a gente vai em lugares assim que tem algo sobrenatural, lanterna, bateria não dura. Não dura. Não é que não dura, o que acontece? A gente chega com a bateria cheia da lanterna lá. Tá no local, já era, acaba a bateria. Uhum. Saiu do lugar, A bateria volta. volta. Aí, ó, ele sai Aí, ó. É assim, Não, assim, é que a gente fazia no Concórdia lá, quando a gente fazia as gravações as primeiras vezes, a primeira vez a pessoa falou, não fale que tem o fantasma do velho aqui que ele vai atrapalhar. E ele sempre acabava a bateria. Até uma vez a gente trocou a televisão Aham. e o cara da televisão deu um sermão e falou, mas como é que você veio com uma câmera e acaba a bateria? E o cara da câmera explicando, não, a bateria tava cheia. Aham. Muitas É, vezes outra. as pessoas até Exatamente. reclamam Nossa. comigo. Cristiano, tá, mas por que teus vídeos às vezes tem um corte? Galera, não é corte, é que desliga. É. A câmera está gravando assim, por isso que nós grava com 3 câmeras hoje, Uhum. pra não ter esse problema. Se uma apagar, a outra tá. Mas galera, não é, porque geralmente você tá gravando, você acaba a bateria, daí você vai ligar você liga de novo a câmera, tá 0%. Aí você sai do lugar e fala, acabou a bateria. Chega em casa, 80% da bateria. Exatamente. Cara, é incrível. Tem, É tem. incrível Atividade isso aí. paranormal. E esse aqui? E isso aqui é o que identifica. Como é que é o nome desse? Esse é o K2. Certo. Isso aqui a gente consegue identificar a presença. Essa aqui, quanto mais a luz. Aqui, ó. Mostra ali naquela câmera ali, ó, pro pessoal. Aqui, ó. Aí. Aqui é medido a frequência de presença do espírito ou entidade. Uhum. Quando a entidade maligna, por que pareça, parece mais forte. Quando É. eu vejo que o sinal tá muito forte e não sai daqui do vermelho, a entidade maligna.
Porque eles querem se mostrar. Lá na Casa do Fogo chegou no último. Isso é um medidor de atividade eletromagnética. Exatamente. Então, e geralmente essas entidades, elas mexem no eletromagnetismo do ambiente. É, por isso que mexe, E tá? quanto Pra mais tentar forte comunicação. tiver, mais realmente É. alguma presença tem. Ainda mais quando você está num lugar que não tem corrente elétrica, não tem poste, e começa a exatamente. apitar isso daí, Pode saber. é um medidor eletromagnético. Porque se a gente Meu costuma ligar, Deus. porque geralmente vai dar interferência aqui. Sim. Tem Muito eletromagnetismo. aqui. Exatamente. Então, se eu ligar aqui, vai encostar com isso, você vai ficar com medo. Você vai querer sair. Eu Você vou vai com querer sair na certeza. entrevista. Então, a gente não costuma ligar aqui. Também que é ruim, né? Claro, é um barulho, se é um salva. aparelho que a gente usa só para lugares específicos. Certo. Então, a gente não costuma ligar nenhum Spirit Box. Mas, assim, a gente usa mais isso aqui para detectar a presença. Se a gente vê que a luz está vermelha, pode ter certeza que tem algo sobrenatural naquele lugar. Então, aí a gente já começa a se precaver. Uhum. Já começa a fazer as proteção. Hoje, que a doutora, a gente fica dentro do círculo de sal. Certo. Sim. Tem com todos os equipamentos, já para não acabar a bateria, para não dar aquela interferência. Então, a gente hoje, com o auxílio da doutora, a gente costuma fazer nossa proteção, nossa oração. Ela de lá de longe, às vezes, faz a proteção. Ela tem uma mesa, esqueci o nome da mesa agora. É uma mesa que espiritistas usam. Ela usa. Como é que é o nome? É aquela Esqueci. Ouija? Não, né? não. Eu não sei nada disso. É um negócio mais Sou profissional. formada em filmes de Ouija é um terror. jogo, né? Na verdade, a Ouija- Ouija é um jogo, na É que verdade. o Ouija, né? na verdade, é aquela coisa que se faz a brincadeira dos espíritos. Explica Deus, Isso. espíritos. Só que é meio delicado isso Delicado, daí. é. Brincar, Sim. mexer com esse mundo sem ter conhecimento não é aconselhável. Igual a turma fala, Cristiano, usa o Ouija nesse lugar. Galera, eu não faço esse tipo de coisa, porque a gente tá levando mais a sério o negócio agora. Não é brincadeira o que a gente tá fazendo agora. A gente tá tentando ajudar, entendeu? Sim, Agora eu sim. vou lá e vou brincar com o espírito. Pra quê, né? Pra quê? Pra ter dor de E hoje, cabeça A depois. comunicação hoje nós temos o Spirit Box. Se a gente Esse é quiser pra conversar, né? Se quiser conversar, a gente tenta pegar a frequência pro Spirit Box. Entendi. Tipo, a gente quer pegar, a gente quer adquirir um Spirit Box que vem de Roma, que vem lá de Vaticano, que é ungida e batizada por 7 padres. É uma caixa, assim, vem uma caixa lacrada, assim, tal, mais profissional. 7 dias de oração em cima deles. 7 dias de oração. Em cima da caixa, em cima do Spirit Box. É uma caixa parecida, só que é mais profissional, tal. É. Mas você consegue capturar mais o som fica mais nítido pra você. Legal. Do que É os porque que a gente escutou e eu não tava entendendo É, nada. porque você é segunda linha. Então você consegue. Você tem que entender muito. A gente Tem que ficar editando, bem atento. a gente Educar editando o o vídeo ouvido. com fone, a gente consegue. Aham. Porque tá com fone e tal, você conseguindo. Paradinho. Algumas palavras você consegue Dá pra identificar. voltar, repetir. Isso. Aí você consegue botar a legendinha lá e tal. Legal. Beleza, mas a gente tá tentando de que isso aqui é o custo. Ah, é alto. Só pra vir de lá já é um custo. E o aparelho é bem complicado. Você tem que provar que você mexe com isso. Ah, sim. E quem consegue autorização é só quem tem certificado de espírito. Como é que fala? É que, na verdade, até o termo científico diz é transcomunicação instrumental. Isso. É só pessoas esse qualificadas que nome? podem comprar. Esse nome. Cara. Você tem que ter a carteirinha. De transcomunicador. Então quem tem isso aí é a Aham. doutora. Ah, Tá. certo. Entendi. Então a doutora entendi. vai fornecer, vai fazer todo esse encaminhamento, tudo certinho. Legal. pra Bom, ficar a certo. gente tá falando aqui de lugares assustadores, mas agora a gente vai mudar e vai falar sobre um lugar muito lindo. Ah, Então, o nosso momento merchan, né? O Franklin vai passar umas fotinhos aqui pra gente. Então, só pra apresentar pra vocês e também pro público lá de casa, como vocês podem ver, esse é o Refúgio do Estaleiro, que é o patrocinador do episódio de hoje. É um resort paradisíaco que fica em Porto Belo, Santa Catarina. Não sei se vocês já foram pra Porto Belo, mas é um lugar lindo, lindo, lindo. E eu vou falar direitinho o que tem lá no resort pra vocês ficarem com vontade de ir. Então, tem uma estrutura completa com piscina. Dá pra ver, né? A piscina aqui, jacuzzi também, spa, quadra de beach tênis, trilhas, passeio de barco exclusivo, o espaço kids e também pet friendly. Então você pode levar a família É os toda, dog. inclusive os dogs, os gatos, hamsters, o que você quiser. Uma parte importante também é que todas as suítes têm vista pro mar. Então todo mundo que for lá vai ter essa Podia ter vista. uma lenda pra aqueles linda. lados, né, mãe? Podia ter pra vocês irem, né? Então vale a pena, refugie-se e viva momentos no Refúgio do Estaleiro para ficar na sua memória e na memória da sua família. Caso você queira conhecer mais um pouquinho sobre o refúgio, a gente trouxe aqui para vocês o site refugiodoestaleiro.com.br, onde tem tudo, gente. Tem até uma aba lá para casamentos, se você tiver interesse em ter o seu casamento lá. Além disso, a gente trouxe o Instagram também, Refúgio do Estaleiro, @Refúgio do Estaleiro, que é complicado, que você entra no Instagram e você não quer sair. Você fica passando lá o feed, vendo e querendo se hospedar. E também, se você já se interessou muito e já quer dar uma ligada lá, a gente trouxe o telefone também. Então, 47-3369-8282. Lembrando que é 47 porque é Santa Catarina. Então, não esqueça disso, ligue certinho. Mas é isso. Então, muito obrigada, Refúgio do Estaleiro, pelo patrocínio desse episódio. Eu espero que vocês
realmente entre em contato, porque eu já sei que eu vou. Então. Beleza, hein? Mas e vocês? Se hospedariam? Com certeza. Com certeza, né? Um lugar Ô, paradisíaco não mesmo. quer levar nós junto? E outra coisa, o ser humano, eu sempre falo, precisa de momentos assim. Precisa. Claro, relaxar. Principalmente desconectar. vocês aqui. Principalmente Desconectar. nós, né? Que vive nessa aventura diária aí. Mas ali com Perfeito. certeza é um lugar muito tranquilo. Nossa, eu gostaria muito. Muito legal. Obrigada, Refúgio. Então, continuando o nosso papo de hoje, eu tava dando uma olhadinha nas redes de vocês, né? Opa, temos um celular. Tava olhando as redes de vocês, então, principalmente a do Marcos, que é o Instagram, e de vocês o YouTube. Vou começar com o Marcos. Eu vi que você tem muitas fotos fazendo palestras em escolas. E eu achei Sim. isso muito legal. Top, Porque se eu fosse uma criança ou uma adolescente e tivesse uma palestra com você, eu ia ficar completamente maluca das ideias, totalmente encantada. Então, eu queria saber como é que é a recepção das crianças. As crianças, os adolescentes, falou, como mexe muitas coisas de fantasia, de tesouros e piratas, eles enlouquecem. Enlouquecem porque eles testemunham uma coisa que só está nos filmes, nos livros de história, se tornar realidade no quintal deles. Então, realmente, a piazada enlouquece. Eu dou semanalmente vários colégios, sejam estaduais, municipais, particulares, tudo, e a molecada vai ao delírio. Ainda mais porque tem uns projetos interessantes que a gente vai falar depois, que a piazada fica maluca. Fica querendo ir junto. Querendo ir junto, participar Claro. dessa expedição, participar Sim. dessa aventura, dessa busca ao tesouro. Mas é muito legal poder ver a alegria e você resgatar também uma parte histórica da nossa cidade. Porque essa coisa Verdade. simplesmente de pirataria, ela tá muito no exterior. Uhum. Claro, a gente tá o filme do Capitão Jack Sparrow, tudo mais, os piratas. Tudo Europa. Tudo Europa, Estados Unidos, Hollywood. lá pra cima, Hollywood. É. E você traz pra gente aqui no Curitiba, no Paraná, uma história pirata desta envergadura, conectando o Brasil. E eu mostro nas palestras, realmente, é uma coisa sensacional. Até a minha agenda já está lotada, Imagino. assim, o negócio, e eu faço para essas escolas, e eu faço questão, eu pego os pequenininhos a partir da segunda série em diante. E vai até Vai terceirão, até o por terceirão exemplo. ali, tudo. Agora Que eu tô voltando legal. amanhã para um colégio em São José dos Pinhais, que eu peguei lá, que até o Bom Jesus lá, e daí eu já peguei todo mundo, e agora eles falaram, Marcos, porque também eu conto uma parte também sobre a persistência, a luta, porque são 19 anos que eu tô em cima dessa história. É E no muito tempo. começo era uma loucura, então já me chamaram de maluco, mas meu Deus, Imagino. centenas de vezes em busca. Os refrescos vieram, né? Sim, Agora sei tá... que o senhor passa, eu sei Agora que o senhor passa. sim, aham, e agora o negócio tá começando a tomar uma proporção muito grande. Muito grande. Então, assim, é muito legal poder mostrar para as pessoas o que leva assim, a persistência, o trabalho, a dedicação, a visão de longo prazo. Uhum. Mas é mágico ver, uma das coisas que me levou para essa história, a continuar pesquisando essa história, era o brilho no olho da criançada. Ah, com certeza. Quando eu falava pirata, pá, brilhava o Mexe com a olho. imaginação. E ali eu olhava e falava, nossa, essa história merece. Mesmo quando eu achava que essa história do pirata era uma fantasia. Porque eu desconfiava, mesmo sendo cientista, eu Sim. falava, não tem nada a ver, essa história é uma Mas loucura. será que ele será? Sim, mas mesmo assim eu falava, não, vale a pena por causa que, pô, o brilho na piazada era demais, então ali. É. E realmente, vasculhando, eu vinha esbarrar na maior história de tesouros e piratas do mundo. Uhum. Eu acho que junta duas coisas, né? História, que é sempre muito legal, porque né, tem um embasamento, tem documento provando, uma coisa que você vai vendo, você vai montando quebra-cabeça. Exato. Sim. E imaginação, É né? uma linha que de o- investigação, né? É, com Aham. certeza. Então, pra criança ali, junta a história e a fantasia um pouco também, né? Sim, Pensando elas como é que dão umas deveria mãos, ser né? e tal. E a gente fica louco. Com Eu certeza. ficaria muito maluca, tenho Aham. certeza. Já tô aqui, né? Imagina a criança. Mas legal. Eu queria saber um pouquinho de vocês do YouTube, né? Como é que são? Eu tava dando uma olhadinha ali na seção de comentários também. Tem muita gente torcendo por vocês, Muito. falando, ai, sejam abençoados, né? Tomem cuidado e bastante tal. gente, Mas tem graças a também Deus. os céticos. Como é que Tem é bastante. a Tem seção de Os comentários? haters, né? É. Tem bastante haters. Eu acho que tudo que você faz sempre vai ter alguém criticando. Nem Jesus agradou todo mundo. É Né? verdade. Então eu acho que a gente. Eu costumo não absorver esses comentários, entendeu? Eu nem vejo e tal. Quem mexe mais com os comentários é minha esposa, ela fica por dentro. Só que eu falo assim, amor, se você tiver uma situação aí de comentário negativo, não quero, entendeu? Nem eu. prefiro- Apaga. É, entendeu? Fica ali e tal. Porque assim, às vezes hater é bom. Engajamento. Engajamento. Verdade. Entendeu? Sempre vai ter os haters. E se não tiver hater é porque tem alguma coisa estranha. Porque alguma coisa tem hater, sempre Vamos vai tacar ter. pedra. sempre Entendeu? Então eu prefiro mais focar nos comentários bons. Aham. Tem bastante gente que curte o nosso trabalho, que tá seguindo nosso Que quer trabalho. participar que quer também, participar né? demais. Sim. Cara, se eu levar a galera que quer participar, eu tenho que alugar um ônibus pra levar todo mundo. Que legal. É Verdade. muita gente. Ah, eu tenho interesse pra... Uns por ser cético e querer ver se realmente Testemunhar, né? testemunhar com os próprios olhos, fazer igual São Tomé, só Sim. acreditam vendo, e outros que acreditam e quer sentir na pele o que a gente passa no dia a dia da gravação.
gravações. Legal. Então, sempre tem essa mesclagem, assim. Mas a questão de haters e comentários negativos, eu nem leio, nem escuto. vê, pra não levar pro Mas coração. também, se quiser também falar, pode falar. A gente tá ali, a gente tem que fazer um conteúdo pro público, então qualquer comentário ali que for vir ali, a gente tem que começar. Quando a gente tá ficando já reconhecido, estamos levando um material mais interessante, mais funcional com a doutora, vai ter céticos, vai ter. Então a gente tem que acostumar com isso aí. Entendi. Isso aí tem que acostumar. Eu mesmo, eu vejo todos os comentários. Meu pai vê. Todos. Lê Todos. todos. E algum vai pro coração? Algumas vai. Ó, às vezes ele manda mensagem pra mim. Pô, filho, você viu o que falaram lá? Foi pesado, né? Pô, Meu Deus, filho, pesão. Você viu o que falaram lá? Filho, é verdade, tem que melhorar isso aqui. Eu falei, pai, aprenda. A gente tá sendo reconhecido porque a gente tá fazendo. Sim, sim. Então, que não sei o que, é tudo mentira. Não, filho, mas tá falando que não é mentira. Mas não é mentira, filho. A gente grava e fala, pai, calma, relaxa, não fica assim. E às vezes a pessoa nem vê o vídeo, né? Não Ela vê ali dos primeiros 20 segundos. Ou vê um comentário de um e já já- fala, não. Ei, Então entendeu? Já vai na onda. realmente. Aqueles famosos vai na onda, né? Isso, Então isso, hoje eu acostumei já com isso aí, então a gente tá levando numa boa isso aí hoje. Sério, a gente ninguém gosta de receber críticas, né? Sim, claro. Mas se a gente tá nesse mundo, a gente tem que saber Aham. Ainda mais tá fazendo uma coisa pública. pública, pra todo mundo Faz ver, parte, entendeu? faz parte do processo. Mas os críticos aí, se a gente não tivesse feito sucesso, a gente não estaria aqui hoje. É verdade, é verdade. E indo mais agora pro final do nosso podcast, conversamos bastante. Eu ainda tenho mais umas perguntinhas, mas eu queria perguntar agora pro Marcos sobre a expedição arqueológica que você já trouxe e eu tô muito animada pra saber, porque realmente é uma experiência, né, uma iniciativa pra ir atrás desse Sim, tão... em busca do tesouro. em E o que busca do aconteceu? tesouro. A história, depois que ela virou verdadeira, foi... Até eu publiquei um livro, né? A Verdadeira Ilha do Tesouro, que eu trouxe pra vocês. Ah, muito Esse bonito. foi em 2019. Passa a olhadinha? Por favor, esse aqui foi o primeiro que eu publiquei quando eu encontrei o pirata, quando a lenda se tornou realidade, a prefeitura reconheceu a história. Só que, apesar que no final do livro eu botei os documentos do pirata Zumiro no cemitério e tudo mais, os historiadores duvidavam da primeira parte, que era muito romântica. Realmente, é totalmente novelesca essa história. E daí eu vinha publicar um filme. E daí eu vinha publicar um segundo livro, agora documental histórico, que eu nem trouxe pra vocês. O Que é triplo o Tesouro. tamanho. Né? Esse aqui são 532 páginas. É toda a minha documentação de 19 anos. O livro está à venda nas livrarias, o Tesouro Pirata da Ilha da Que Trindade. legal. Com este livro, realmente, eu convenci a academia. E daí, graças a essa minha descoberta, eu fui convidado a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é a entidade, são vários jornais do mundo inteiro transcritos, tudo. São os Muito bem documentos feito, muito bem verdadeiros. feito. E daí Palmas. eu entrei a fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é a maior honra para um pesquisador paranaense. É uma entidade criada em 1900, a entidade cultural mais antiga, de direito privado mais antiga do Estado. A média de idade lá é 80 anos. O presidente é ex-desembargador, o vice é ex-governador, o outro é ex-general. E eu sou o mais jovem e eles me empossaram como diretor cultural. E daí Que nós começamos a honra! organizar uma futura expedição com o Instituto Histórico ano passado. E agora ela tomou uma proporção, porque você vê, nós conseguimos apoio do governo do estado do Paraná através do Museu Paranaense, pegamos a Universidade Federal do Paraná, eles apoiaram totalmente, então nós estamos com arqueólogos, geólogos, engenheiros, cartógrafos, a Unesp, a Unespar. Realmente a gente está organizando agora uma expedição arqueológica para os próximos 2 anos. Vai ser o início de 2026. Nós vamos lá com o apoio da Marinha também. Vamos A para a Casa Ilha do da Tesouro Trindade. A gente vai em busca do tesouro, vamos levar Literalmente. todas essas tecnologias de radar de penetração de Raio-x. solo, magnetômetro. Que não tinha nas outras expedições, Sim, né? era aquela coisa, não existia tecnologia. Hoje nós fazemos uma varredura completa no Sim. terreno. E o legal é que a história começou a tomar uma proporção tão grande, até o cônsul britânico fez o prefácio. Nós estamos convidando agora um membro, um arqueólogo do Museu Britânico, através da Embaixada Britânica em Que Brasília. incrível. E daí, quem se interessou? O canal de Coisa History Channel. Vai começar já uma Chique. série, ano que vem nós vamos Que ter uma série do maravilha. History Channel. Que legal. Estamos em negociação com a Netflix, Professor, com a uma Amazon pergunta. Prime. Eu tenho uma Por curiosidade. favor, imagine. Se encontrar o tesouro, com Então, quem fica? O tesouro, como ele está numa área ambiental, uma escavação arqueológica, ele vai para os museus. Vai ser repartido em 3 museus. O Museu Paranaense vai pegar uma parte, o Museu de Arqueologia e Etnologia em Paranaguá, da Federal, o MAI. Colégio Jesuíta pega uma parte, o MAI, e o Museu Naval no Rio de Janeiro. Porque até no Rio de Janeiro eles estão construindo um novo museu, o MUMA, que é o Museu Marítimo. Vai começar no que vem Que a construção, bem legal. Então vai ficar por esses 3 museus. Como é um patrimônio brasileiro, que envolve todo o Brasil, e está numa área brasileira, uma reserva, que é a Ilha da Trindade, todo o tesouro vai para os museus. Mas uma coisa interessante é que muitas pessoas falam, Marcos, eu quero participar dessa expedição, quero participar da expedição. Na Ilha da Trindade vai ficar os pesquisadores, mas pela envergadura do projeto, nós vamos colocar um navio nosso da expedição ali, e interessante, nós estamos agora elaborando, até junto com a Coca-Cola, nós vamos fazer um aplicativo
que vai sair e dentro do aplicativo vai ter um videogame, uma caça ao tesouro virtual, e a gente vai fazer semelhante àquele filme fantástico A Fábrica de Chocolate. Que Nós legal. vamos esconder 8 Golden Tickets dentro do aplicativo. Quem encontrar um ticket dourado, vem com o acompanhante pro navio pra expedição. Que Olha fantástico! Ideia. Eu quero ser o Charlie, eu quero pegar o ticket. Ideia surreal. Então, Mas esse aplicativo vai ser tipo um... Vai ser uma caça ao tesouro, assim, você vai, claro, pegar o produto lá, comprar acho que 5 Coca-Colas, fazer o código, pagar $2, baixar o aplicativo, ele vai ser um videogame virtual, uma caça ao tesouro virtual. E vai estar escondido esses 8 convites Golden Tickets dentro de uma das fases do game. Então, está Maravilhoso. desenvolvendo, vai ser lançado 1 ano antes da expedição esse aplicativo, e com certeza. Mas você vê, a história está crescendo tanto que ela já está agora traduzida em inglês esses livros, e ano que vem nós estamos lançando no chinês. Nós vamos lá Olha para só. Xangai lançar os 2 livros em mandarim. Pra você ver a expansão. Nossa. A expansão, o Tá mundo voando inteiro. longe, hein? Tá, a história, eu jamais imaginaria assim, até quando eu comecei com o Carlos, assim, que a história do pirata, que eu achava uma fantasia, hoje ela abriu, e deu uma coisa interessante também. Eu montei uma empresa, né? Hoje eu sou dono de uma editora, licenciadora de marcas, né? Registramos a marca do Pirata Que Zumiro. bonitinho. A gente criou a marca do pirata. Aí, vamos com a Olha ideia de só. fazer o livro dos legionários, a Então, história dos legionários. aí, ó. E daí nós vamos começar ano que vem a licenciar os produtos da marca do Pirata Legal, Zumiro. cara. A caixa de bombons da Cacau Show, baú do tesouro do Pirata Zumiro, linha de Meu roupa Deus, do eu vou Pirata comprar Zumiro tudo. na Riachuelo. Vai sair uma série de coisas com a marca do Pirata Zumiro. É, Que porque legal. é uma coisa histórica de Curitiba, a gente tem que expandir isso aí. Sim, O Brasil tem que é. saber. O Brasil e o mundo, né? Curitiba vai ficar conhecida Curitiba, pro mundo Vai, inteiro, aham. né? Inclusive aqui vai ter o Bosque Gutierrez, eles estão transformando no Bosque do Tesouro do Pirata Zumiro com a trilha do tesouro. Olha Vão fazer só. Ah, tudo, brincadeira. Nossa, Nossa, as negócio. crianças vão à loucura. Aham, história de piratas e tesouros. Dá um né? Perfeito. mapinha pras crianças, né? Todo mundo fantasiado de Pirata Zumiro, imagina? Nossa. Até vai ser, você falando, tem o dia que o Pirata Zumiro morreu, dia 24 de agosto, tem uma lei agora que nós estamos protocolando na Câmara Municipal, que vai ser o dia do Pirata Zumiro. E daí nós vamos fazer um festival pirata semelhante ao que tem a Zumbi Walk, porque o Brasil Sei. nunca teve um festival pirata, porque não tem conexão. Verdade. Sim, Então vai é. ser um domingo, vai ter a caminhada pirata, que o pessoal vai do Largo da Ordem até o cemitério lá, com a estátua do pirata vai ter, daí volta, vai ter um festival pirata nas ruínas do São Francisco, vai ser o primeiro festival Que pirata. da hora. Agora em agosto nós vamos fazer. A cerimônia todo ano vai começar a pegar em agosto, bem na fase da morte do pirata, ali o 3º domingo de agosto, vai ser o Festival Pirata de Pensou, Curitiba. Perfeito. pensou os fãs de Jack Sparrow? Nossa, eu vou ficar maluco. Fantasiado, né? Eles já A têm a galera já roupa, tem, né? já Eles já tem. estão um passo à frente, né? É, imagina que legal. Mas que bacana. Desculpe. Lá onde eu moro tem um armazém, que é o armazém da bruxa. Eu vi um do Jack Sparrow lá. Tem fantasiado, né? Tem o pessoal Eu faz já vi uma cosplay. foto de você Cosplay, fantasiado. cosplay. Sim, Lá aham. no memorial, não Então, foi? foi quando a prefeitura oficializou a história do Pirata Ah, Zumiro, eles me tá, fantasiaram tá, de tá. pirata Ah, que todo. legal. Aham. Mas Que é legal, interessante, cara, mas que a história realmente está legal. crescendo, e agora essa expedição que nos próximos 2 anos vai chacoalhar o mundo, principalmente agora no 2º semestre, que vai ser anunciada de forma oficial a Perfeito. expedição em busca do maior Professor, tesouro pirata do parabéns, mundo. professor. Curitiba Legal, em festa. né? Parabéns, Agradecido. parabéns. Boa Eu vi umas sorte. reportagens suas bem antigas, assim, acho que foi na RIC, enfim, na RPC, falando dos túneis. Sim. E daí olhar as reportagens naquela época. E você hoje é tão legal saber porque como você isso vê, né, cresceu. a envergadura que tomou, né? Assim. Tomou uma proporção muito massa. E até Parabéns. assim, é tão legal que até ano que vem o cônsul britânico vai me levar para Inglaterra e eu vou palestrar na escola onde o pirata estudou. No Eton Na, College. em Eton College, fui o primeiro só. brasileiro a pisar em Eton College. E até Olha tem agora só. vou fazer, né, brevemente, uma história interessante, porque essa escola de Eton College foi onde nasceu o futebol. O futebol foi inventado lá, o jogo os do ingleses, drible. os Uhum. ingleses. Os ingleses. E daí, em Eton tudo a College, ver. o pirata estudou lá em 1811, 12, 13 e 14. Beleza. E daí eu fui ver a história do futebol do Brasil. Tem o Charles Miller, que trouxe uma bola em 1894. Só que os livros de história falam que a primeira pelada de futebol praticada no Brasil foi em Curitiba, no ano de 1875, Caraca. Eu tô na chocada. colônia argelina, onde o pirata frequentava. Eu tô E chocada. daí a segunda vez que o futebol foi praticado no Brasil foi 3 anos depois, em 1878, marinheiros ingleses que jogaram no Rio de Janeiro com a Princesa Isabel. Mas quem em Curitiba conhecia o futebol? Daí tem um cara que estudou na escola onde nasceu o futebol por 4 anos, jogou futebol. Sacanagem. Será que foi né? ele? O pirata, eu acredito que ele ajudou a organizar a primeira Nossa, pelada tendo da cada história. vez mais fundo, descobrindo Incrível, né? coisas cada vez mais O cara é um longe. historiador. É, um pesquisador de respeito. Quanto mais cavoca, mais descobre. Mais Mas vem, descobre. é uma enxadada, uma minhoca, né? Exatamente. Porque eu Perfeito. não tenho conhecimento da primeira partida de futebol oficial do Paraná. Eu Sim. não tenho esse Não. conhecimento, Eu fui mas... em busca 1875 na Fantástico. colônia argelina e eu acredito que foi o pirata Zumiro que ajudou a organizar. Que legal. Olha só. Eu achava que era em São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, a gente nunca imagina que é em aqui, né? Curitiba, jamais. Legal. Dizer que Curitiba é rico em É, cultura a gente e não sabe, mas sabe. a gente não imagina. É verdade. Mas é isso, gente. A gente tá estourando. o tempo, né? Eu só tenho uma última pergunta, que é uma pergunta que a gente faz todo episódio. Não é esse episódio que eu não vou fazer, mas aqui é temático, né? Então, se puderem responder assim, bate bola. Primeiro pra vocês dois, Cristiano, Carlos. Certo.
Qual lugar mal assombrado que vocês recomendam aqui de Curitiba e região metropolitana? Não sei se existe algum aberto para visitação. Por quê? Porque a nossa pergunta no final do episódio é sempre que lugar que você recomenda de Curitiba, para uma pessoa que não conhece. Mas como a gente, né, tá com aqui Caça-Fantasmas, eu vou perguntar, qual lugar mal assombrado que vocês recomendam? Não sei se às vezes um cemitério é mais fácil, né, porque tem visitação, o que vocês acham? Para lugar público seria cemitério, né? Daí já os lugares tem que ter requer autorização, né? Aham. Só que um lugar que não precisa de autorização, que é liberado, que o rapaz lá que cuida do lugar, ele tudo falou que várias pessoas visitam e ele abre espaço pra galera, é a Casa do Padre, que fica em Campo Magro. Mais Campo frequentada, mais frequentada. Recomenda também, seu Carlos? Sim. Acha bom? É a mais Legal. é a lenda, uma lenda mais conhecida pra nós que caça Pra quem tem um lenda. gostinho, olha o vídeo que eu falo, eu quero fazer isso também, vale a Isso, pena. vai no canal, olha, dá uma olhadinha a Casa do Padre, onde que o Balanço Geral acompanhou nós também, foi Legal. super bacana. Então tá lá no canal, quiser vir lá, quiser a oportunidade de conhecer lá, tá Legal. aberto. E no seu caso, Marco, Tem um pode lugar falar. que vale a pena recomendar, deve procurarem. Vão no Museu Paranaense ali no centro. Isso. Até procura lá o Fantasma do Museu Paranaense, tem a filmagem da porta se fechando Ai, sozinha. que horror! Tem. E agora abriu visitação pro licorotério ali do ML, né? ML, Também, Quem tem também. interesse, gosta desse tipo de conteúdo. tem lá. Tem relatos, tem entrevista Uhum. dos médicos. Tal. Inclusive, nós vamos fazer um documentário. Aham. O canal mesmo vai fazer um documentário com os médicos, Que com as legal. pessoas que trabalham lá, Sim. dos relatos sobrenaturais. Tem que eles até lá o ensinam. canto lá nesse, né, que o pessoal não recomenda entrar onde ficavam os mortos, e tem lá É, a múmia do Paraibinha. Isso, Vocês vão ver. lá mesmo. Lá mesmo. Tem três, né? Três múmias Três lá. múmias lá mumificadas. Pra lá. ti, eu ia perguntar se tem algum lugar que Curitiba é região metropolitana que alguém pode ir em busca de um Olha tesouro, só, mas de um também tesouro. Mas o aventura Pirata Zumiro, também o serve. que vale a pena, eu falo assim, vá ali na Universidade Livre do Meio Ambiente, que era ali, que era a casa do pirata. Uhum. Tem aqui É também, lindo lá, ali, tem outro lugar também, o Bosque Gutierrez. certo? O Bosque Gutierrez é interessante, porque ele sempre teve uma atividade paranormal muito forte ali, porque esses túneis aí, geralmente, quando o pessoal construiu os túneis dos jesuítas, então os jesuítas faziam uma coisa meio macabra. Eles matavam os escravos para não revelar o lugar dos túneis. Isso. E daí o pessoal que morre Eles dessa trabalhavam forma... pra eles e depois matavam. Aquela coisa, putz, era triste isso Triste, daí. triste. Mas então envolve essa coisa. E lá é um lugar assim que tem uma magia, assim. Legal. Então vale a pena visitar esses dois lugares para conhecer um pouco da história do Pirata Ei, Zumiro. Ótimo. Só mais uma. Claro. Você como é caçador de tesouro, eu também te falo, os coronel também matavam os... Todo mundo, quem pegava, É, escondia o tesouro, eles matavam degolavam. e Tudo por jogavam em dinheiro. cima do ouro, ainda pra ficar Aham. cuidando ali. Então, e a pessoa Ai. fica lá, a energia fica carregada. Até uma das Exatamente. coisas, Por isso quando as lendas, né? a gente caçando tesouro, assim, quando tem atividade paranormal, Tem tesouro. cave que tem coisa. Ah, O pai fala, é batata, né? É batata. perfeito. Então, pra Exatamente. finalizar, gente, eu queria deixar um espacinho aqui pra cada um de vocês divulgar, né? Se as pessoas quiserem ir atrás de vocês, onde é que elas podem te achar. Então, começando por vocês dois, ali naquela câmerazinha ali, podem ficar à vontade. Então, pessoal, se quiserem Sai de encontrar aí nas redes sociais, ali no YouTube é Os Legionários, normal. No Instagram é Legionários com 2 S no final. Temos o site também, é www.oslegionários.com. E TikTok também, Os Legionários, bom. Legionários. No Kawaii também, Os Legionários, você encontra nós. Faz assim. E também tem o Instagram da doutora, que não posso esquecer. Claro. Nossa mentora espiritual, Érica Mansky. Você que tem curiosidade e tal, e tá passando por uma situação complicada na sua residência, ou alguém passando por uma situação assim, nos comunique, chama no Instagram, tem o WhatsApp lá no Instagram, a gente tá fazendo aquela mentoria bacana lá, e livrando você dessa situação Isso complicada. aí, isso aí. E estamos abertos para patrocinador. É verdade, patrocinadores estamos disponíveis aí, tá ok? Isso aí, legal. Agora você, Marcos, Então, pode ficar à quem vontade. quiser encontrar, é as redes sociais, é o Instagram, o Facebook, Pirata Zumiro. Bota lá Pirata Zumiro, pode falar. Quem quiser os livros, tem à venda nas livrarias, no Google, botando ali no Google Shopping. Ou pode ir direto comigo também, se quiser comprar um livro com dedicatória. Muito bem-vindo. E pesquisando também, só colocar Pirata Zumiro nas redes sociais, no Google, que sai várias reportagens, vale a pena conhecer. E tem um documentário já no YouTube, O Legado do Pirata Zumiro. Tá disponível o documentário, vale a pena assistir. Muito bom. 53 Vou assistir. minutos, vale a pena. Perfeito. Bom, por hoje é isso, pessoal. Lembrando, então, do patrocinador do nosso episódio, que é o maravilhoso Refúgio do Estaleiro. Sério, essa dica é imperdível aqui, os contatos. Se vocês ainda não pegaram, anotem, por favor. Não deixem de conferir. Tem Instagram, tem site, tem telefone. Você vai conseguir entrar em contato de alguma forma. E também dar uma olhadinha se você quiser ver um pouquinho mais, né? Os tipos de acomodações
enfim, onde é que fica exatamente em Porto Belo. Você pode ver tudo lá no site com carinho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado. Não deixe de colocar aquele gostei, comentar quem que você quer ver aqui no nosso episódio, no próximo episódio, qual personalidade curitibana, que grupo de pessoas você acha que uma conversa ficaria muito, muito gostosa. Também recomendo que você se inscreva no canal, né? Porque aqui no YouTube a gente acabou de começar, então a gente ainda tá construindo esse público. E não perde nada lá nas redes sociais do Bem Paraná, @BemParaná, não tem segredo, beleza? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Muito obrigada, pessoal, pela De nada, conversa. nós Foi que muito agradecemos, gostoso, muito da hora. sério. Foi muito Muito legal. gostoso. E a gente se vê numa próxima, gente. Tchau! Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.